apresentar para vocês de casa a Liliane, que é psicóloga, está sempre por aqui conversando com a gente. Hoje, infelizmente, num tema tão pesado, mas a gente precisa debater, precisa discutir o assunto. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, estou aqui digerindo tudo isso também, porque acabei de saber, né, junto com todos nós ficamos nessa situação. Aceitei, né, vir, porque realmente acho que temos que falar sobre esses momentos e o que causa isso, né? Você vê um homem de 25 anos, né? Essa informação de que seria um jogo não está confirmada, né? É uma suposição, mas a gente já divulgou casos que tinham relações com jogo, com violência. E o que a gente que tem filho, que tem adolescente, né, que vai ser mãe desse futuro adulto, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é estar presente, né? A base da psicologia é a observação. Então, observar é um bom começo, né? Estar atento aos movimentos dessa pessoa, desse jovem, né? E fazer parte da vida dele, né? Ainda que tenha 20, 25 anos, mas observar os comportamentos. Você que trabalha com a questão da mente, a parte psicológica, né? Eu vi o pessoal comentando, que ele é doente, Aí uma outra pessoa levantou e falou assim: vocês não podem colocar só a culpa na doença. Tem gente que é malvada, que fez com consciência, e tem isso também. Sim, a maldade existe. A maldade existe o tempo todo. São as mentes perversas, né? Se a pessoa sente prazer com a dor do outro, essa dor não necessariamente às vezes vai ser a morte de outra pessoa, às vezes pode ser uma piada maldosa, né? Com sutileza, aquela maldade ela vai crescendo muitas vezes. Quando a gente, puxando um pouquinho para falar dessa situação da questão do medo, da insegurança, né? Eu fui no salão me arrumar hoje de manhã, fazer a maquiagem. Eu fiz o cabelo, a maquiagem, e o filho da profissional estava no meu colo, porque quando ela viu, ela ficou desesperada e ela foi buscar, mas ela não deixou de trabalhar, ele estava lá junto comigo. Sim. E ela assim: como que eu vou mandar meu filho para a escola amanhã? Como que eu vou mandar meu filho para a escola segunda-feira? Como que a gente trabalha esse medo na gente? Porque ele também... A vida vai seguir. Vai seguir, como tantos outros momentos de pânico que a gente passou, né, Flávia, vai continuar. E nós temos que dar continuidade, né? A gente não pode paralisar o tempo todo, a cada situação que aconteça. Vamos ter os desafios e vamos ter que aprender a lidar com as frustrações e ensinar as crianças também a lidar com as perdas, com as frustrações, né? E a gente vendo os depoimentos, né? Eu vi um pai dando entrevista e falando, o filho dele sobreviveu, acho que foi uma filha, não me lembro agora, mas contou em detalhes para ele, porque viu o atentado. Então, assim, todo o trabalho que vai precisar ser feito, quem está lá na cidade, quem está próximo, quem está nessa unidade de saúde. Eu vi um outro pai falando também, ele é religioso, ele falou muito de Deus e eu acredito que a fé, nesse momento tão difícil, acaba ajudando, acolhendo, confortando, abraçando um pai que está nessa situação. Eu também acredito que ele estava em choque ali naquele momento, ele estava dizendo que ele vai ficar com os bons momentos e que ele estava agradecendo a Deus por ele ter conseguido conviver com o filho dele, que era uma criança maravilhosa até agora. Eu achei ele de uma lucidez, assim, impressionante. E o repórter perguntou: você tem uma lembrança feliz dele? E ele disse: hoje, quando a gente chegou na creche, a gente veio pulando, eu, ele, o amiguinho, igual coelhinho. Gente, e você que tem filho... Lidar, né, com tudo isso. Você escuta aquilo ali, contar isso aqui para vocês, você fica paralisada de um jeito. Como que uma pessoa dessa consegue voltar para a vida depois? É verdade. Com certeza existe algo maior, né? Uma pessoa de uma iluminação e de um desenvolvimento
espiritualizada, um contexto que vai além, né? Com certeza, isso não diminui nem a dor e nem a falta que essa situação vai causar, né? Já está causando, mas nós temos que aprender a lidar com a nossa dor, os nossos medos e as nossas perdas e frustrações de uma forma não mais caótica do que já está. Isso é trabalhado também na gente, né? Não diminui a nossa dor, mas faz com que a gente consiga lidar com a nossa dor e também até ajudar na dor do próximo, né? Então, nós temos que aprender a lidar com as dores sem diminuir, né? Eu vou pedir licença, a gente vai até Blumenau agora, a nossa equipe está ao vivo, para a gente ter as últimas informações. Tá aqui, ó, pegar uma palavra da vice-prefeita, já que ela está de saída aqui, vamos ver se ela fala com a nossa equipe de reportagem aqui, ó, tá consolando aí, tá dando, né, o consolo à direção aqui da escola. A vice-prefeita aqui, Maria Regina de Souza Soares, né, falando aqui com os diretores. As aulas estão suspensas. Ao vivo aqui para o Tribuna do Povo, vice-prefeita. Que momento, que tragédia aqui em Blumenau. A gente não consegue acreditar até agora. Com certeza não. Sem palavras para manifestar o sentimento que a gente está passando, né, em relação ao acontecido aqui. E oremos a Deus que não aconteça nunca mais uma situação dessa. Bom, agora a senhora está se dirigindo para o gabinete do prefeito, vai ter uma reunião, comitê de segurança, para debater justamente todas essas questões e, claro, com certeza a gente vai estar acompanhando toda a situação, mas o que a senhora já conversou com o prefeito, o governador esteve aqui também, presente na cidade, o que a senhora conseguiu conversar com eles? Então, as aulas são suspensas hoje, amanhã também, rede pública, privada, a gente está pedindo para que eles realmente cancelem, até por causa da situação acontecida, então assim... E agora a gente vai fazer uma reunião com todo o grupo de governo envolvido, grupo de segurança também, e a gente planejar. Na verdade, a gente nunca está preparado para uma situação dessa e nem imagina que vai acontecer. Então, a gente agora dá apoio para todos os profissionais aqui dessa escola, toda a nossa equipe de governo está aqui empenhada para dar suporte psicológico, né, para toda a equipe, assim como também para todos os familiares. Certo, obrigado pela entrevista, vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina de Souza Soares. A gente vai caminhando aqui pela escola, viu, Alexandre? Só para a gente relembrar o fato, na verdade, estavam todas as crianças em aula, aqui cerca de 40 crianças aqui no CI quando tudo aconteceu, inclusive pais, mães, parentes, as próprias crianças desesperadas, né? Até porque este bandido, vamos dizer assim, pode falar. A gente vai conversando assim, vamos fazer dessa forma. Voltamos. Pois é, a gente está acompanhando com a nossa equipe de Blumenau ao vivo. Ele está fazendo essa participação direto da unidade de ensino, da creche, onde aconteceu... Não sei nem como eu chamo, gente. Onde aconteceram esses assassinatos hoje pela manhã. Então, de vez em quando, a gente vai estar conversando e a gente vai estar chamando ele, só para vocês entenderem, porque ele falou com o repórter Alexandre, né? Mas ele entrou para todo mundo e daqui a pouco tem mais informações para vocês. Tem mais informações aqui no Ver Mais e daqui a pouco tem também o Balanço Geral Especial que volta, porque a gente quer saber o desenrolar dessa história, contar para você de casa, para que você tenha a informação correta. Volta com o nosso Ver Mais e hoje estamos falando sobre o ataque ao Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, no bairro Velha, em Blumenau. E de acordo com informações, 4 crianças foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau mesmo, fica o hospital. Uma está em estado grave. Outra criança foi atendida no Hospital Santa Isabel e já foi liberada. Quando houve o ataque, cerca de 40 crianças estavam no local, que funciona como contraturno escolar. A Liliane está aqui comigo, a gente está comentando essa situação hoje, a Liliane que é psicóloga, e eu quero contar também um relato de uma das professoras. Ela disse que quando ele pulou, né, o muro, esse homem conseguiu entrar na escola porque pulou o muro da escolinha, da creche, elas pensaram que ele tinha praticado um assalto ali na região. E ela estava numa turminha com as crianças menores, ela foi e colocou eles dentro do banheiro para proteger. E só depois que elas conseguiram identificar que era um ataque. Gente, eu não consigo nem repetir o que esse homem fez, assim, de tão pesado, de tão
tenso, né? Eu vi também um pai, contou ali no nosso balanço geral, que a filhinha dele viu quando ele acertou na cabeça o amiguinho. Então, assim, que situação difícil para a gente noticiar, né? Imagina para quem está lá perto, para quem está passando por isso, para essas profissionais da educação, né, Liliane? O trauma, como que a gente pode trabalhar o trauma? E eu falo de trauma no geral, né? Hoje a gente está noticiando esse trauma, mas muitas pessoas passam por vários traumas, né, no decorrer da vida. Como que a gente faz, assim, para sair desse luto, né? Luto. O luto, ele precisa ser vivenciado, né? Então, esse é o momento de vivenciar, falar com os professores, darmos esse apoio, né? Vamos ser empáticos à dor alheia. Eu percebo muito, eu trabalho muito, inclusive hoje pela manhã, por incrível que pareça, eu passei a manhã falando sobre a necessidade que a gente está tendo de se compadecer com o outro, com a necessidade do outro, observar o outro, estender a mão, né? E permitirmos sentir. Os sentimentos, eles estão se transformando em algo banal. Parece que sentir está fora de moda, né? A impressão que eu tenho muitas vezes, diante de relato de pessoas que eu atendo. E a gente não pode ir por esse caminho, né? Liliane, mas num caso como hoje, né, vem a revolta. Sim. Também. E como que trabalha a revolta? Porque a raiva é uma coisa complicada de lidar numa situação. Isso. E ainda mais quando envolve um filho, gente. Eu não consigo nem sublimar, né? Não consigo, assim, mensurar, assim, a gente se coloca, a gente, sabe? Mas a gente não tem como saber a dor de um pai, de uma mãe que perde um filho. Eu acredito, como tu está falando, né? A gente tem filhos, sobrinhos, todos nós temos uma criança, pelo menos uma criança, em volta da gente, seja de onde for, né? Não tem como realmente sublimar essa dor, amenizar essa dor. A dor vai ser vivenciada, a raiva vai vir, né? O que a gente tem que cuidar, o que é muito grave, é a vingança. Porque a dor, ela tem que ser sentida, mas a vingança, isso não pode acontecer, né? Porque aí a gente já está também se transformando nessa mesma energia, nesse mesmo sentimento, nessa mesma pessoa, sei lá, né? Não sei. Liliane, muito obrigada pela sua participação, por ter topado, né, vir ao vivo, falar de um assunto tão pesado, tão, né, triste, né, revoltante, mas a gente precisava falar do assunto. Obrigada, até a próxima. Temos que falar, até a próxima. Até a próxima.